Olá! Nossa, a gente tá gravando tão tarde, eu tô tão bravo. Por que você tá muito bravo? Porque deu tudo errado, né? O início de um sonho deu tudo errado. Porque eu tinha que comer cedo, Sim. porque amanhã eu vou fazer exame de sangue. Então eu tinha que comer antes das 9, Aham. né? Porque eu sempre gosto de fazer jejum de 12 horas, porque eu gosto de pecar pelo excesso, Aham. né? Até porque tem glicemia, triglicérides, então é sempre bom ter um tempo maior de jejum. Sim. E aí eu fui na academia, demorei, enfim, né? Passei raiva, voltei. Passei no mercado, aí comprei uma lasanha de micro-ondas pra poder comer. Que eu pensei, o que é rápido? O que dá pra comer rápido? Uma lasanha de micro-ondas. E comprei uma torta pro Telo, que ele não gosta de lasanha de micro-ondas. Aí cheguei, coloquei no micro-ondas e fui tomar banho. E o Telo colocou a torta dele no forno mesmo. Só que o nosso micro-ondas ele tem um problema. Ele para de funcionar do nada. Sim. Você coloca lá. Primeiro que a gente não pode usar ele na potência alta. É. Porque. Perdi o que Senão eu ele tava falando. desliga. Tipo, ele Ah, puxa gente- energia demais e desliga. Na potência alta ele simplesmente não funciona. Aí a gente tem que usar na média alta, mas se é Exato. algo que vai ficar muito tempo, ele desliga Aham. sozinho. Exato. E assim, é uma tomada de 20 amperes, mas vai saber de que disjuntor que aquela tomada tá Vindo, né? ligada, né? Então, sei lá qual que é a amperagem do disjuntor também. Então, o micro-ondas não aguenta e desliga no meio. E de vez em quando, eu acho que é no mesmo da geladeira, porque às vezes a geladeira dá aquela puxada, sabe? Que ela dá um Aí tum, ele desliga. e aí ele desliga. É o que acontecia no outro apartamento. Exato. Ou seja, essa tomada não tem um disjuntor separado para ela. Provavelmente não. Que ódio, que ódio. E é o mesmo problema que a gente tinha no outro apartamento. Eu achei que aqui ia resolver. Então, mas assim, né? A gente chegou a conversar com o proprietário da gente trocar o quadro de luz, só que a gente não trocou, né? Eu não vou trocar quadro de luz, mas vai ficar caríssimo. Imagina o trabalho que vai dar. Bom. Enfim. Conclusão, a torta do Telo no forno ficou pronta no mesmo tempo que a minha lasanha de micro-ondas. No mesmo tempo não, vai uns 10 minutos depois. Porque a gente teve que esperar o micro-ondas voltar, né, e terminar de coisar a lasanha. Exato. E aí eu comi correndo, terminei de comer às 9h30, então amanhã eu vou ter que mudar todos os meus planos da parte da manhã pra fazer o exame o mais perto possível das 9h30 da manhã e voltar correndo pra casa pra fazer reunião. Força guerreira, né? Que vida difícil. Muito, muito puxada, muito puxada. Nossa, muito difícil minha vida. É. Nossa. Uma coisa, talvez as pessoas estejam reparando, as nossas vozes estão diferentes. Mas os meus cabelos... Porque- olá. Nós estamos usando... Nossa, tá, ok. Eu falei, você pôs na soneca, né? O seu alarme, ele vai tocar 200 vezes durante o podcast. Não dá pra ouvir, porque a gente não tá mais usando o microfone condensador, Exato. né? Que tem uma sensibilidade maior, pega mais ambiência, enfim. Capturava até o peido É. dos gatos, né? Então... Aí a gente voltou a usar os microfones direcionais. O ruim é que tem que ficar segurando, mas ok. mas tudo bem. Acontece. Tá tudo bem. Eu ia puxar um assunto hoje, que eu não sei se você tá por dentro, mas foi apresentado ontem a essa... Não apresentado, né? Mas enfim, vamos lá. Tá rolando aí um papo de imagens geradas por inteligência artificial. Você tá acompanhando? Não. Então, virou até um meme no Twitter que tem uma que chama Dali. Não... Acho que o nome é por causa do Dali pintor, mas é DALL, D-A-L-L, -I. Certo. E aí, o que que essa inteligência faz, né? Você joga lá, você imputa um prompt, tipo, põe uma frase, sei lá, por exemplo, formigas lutando por pudim no topo de uma montanha com iluminação épica. Sei lá, isso em inglês. E aí, com base em imagens da internet, ele vai produzindo essa imagem. E é meio assustador, assim, porque, tipo, o Dall-E, principalmente,
ele não aceita muito bem inputs muito específicos. Tipo, você começar a colocar iluminação, as coisas assim, vai virando um Frankenstein bizarro. E aí fica tão bizarro que virou meme, as pessoas colocando no Twitter, por exemplo, sei lá, Nazaré Tedesco matando Bart Simpson. E aí, tipo, eles montam isso, sabe? É bizarro. E aí, na toada dessas mesmas negócios, o povo lá do trabalho me apresentou pro Midjourney, que é mais ou menos o Dall-E, só que ele é um pouco mais, como eu posso dizer, bem finalizado. Então, tipo, ele entrega umas imagens bem bonitas, assim, tudo meio cara de DeviantArt, assim, umas imagens bem genéricas, assim. Sei. Mas você consegue colocar prompts muito específicos, tipo, absurdamente específicos, e ele entrega umas coisas bem bonitas. E aí, hoje, basicamente, eu passei umas 2 horas do meu dia testando e tipo, jogando inputs lá e coisas. E é muito divertido. Só que aí vem o catch, né? Mas isso é um site na internet? É um site. Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Ai, aí a manda forma como depois. eles fazem é o seguinte. Você faz uma conta lá, você se cadastra neles, e você se cadastra pelo Discord. E aí você ganha 10 gerações de imagem gratuitamente. Caso você queira, aí tem uns planos. Aí, tipo, acho que o plano que dá pra comprar é, tipo, $10 e você pode produzir 200 imagens. Ah, Então, tipo, não é muito absurdamente caro, assim. Mas não vou pagar $10 porque são R$50. claro que não. Mas aí você tem 10 de graça. Eu só fiz 5 hoje, então eu tenho mais 5 pra brincar amanhã. Só que eu achei muito louco, porque assim, que eu tava conversando com o Fred, inclusive, tava nesse papo, que é uma questão de direitos autorais, como fica nessa coisa. Porque assim, eu imagino que essas inteligências artificiais, elas buscam no Google para poder montar essas imagens que elas fazem. Certo. E eu imagino que como, né, as pessoas são espertinhas e não querem tomar processo, elas devem usar só imagens Creative Commons. Eu não poria minha mão É no fogo. exatamente o meu ponto. Por quê? Esses negócios de geração de imagem, assim, eles meio que são uma versão de imagem desses bancos de sons gratuitos. Tipo, esses bancos de som gerados por inteligência artificial que tem na internet. Que é basicamente do tipo, eles têm um banco lá de todas as músicas que estão, sei lá, plataformas digitais. Eles veem lá quais são, quando tem a tag, sei lá, ópera. E aí eles olham quais são as harmonias mais comuns, as transições mais comuns e tudo mais, e eles montam ali um defosão com o negócio. Certo. Só que, dado o fato de que a música eu vou pirar muito aqui, tá? Mas vai comigo, me acompanha nessa jornada. Dado o fato de que a música são ondas, né? São ondas eletromagnéticas ali, ondas cinéticas, na verdade. E elas estão dentro de um espectro visível, tem um limite de acordes e coisas que podem ser feitos. Em algum momento acaba, certo? Não. Não? Eu não entendi o seu ponto. Do tipo, o som mais baixo que o ser humano consegue ouvir é X. O mais alto é Y. Entre X e Y é limitada a quantidade de acordes, notas e sons. É limitada a quantidade de... o range de frequências. Então tem o range de frequências, geralmente é de 20 Hz até 20 mil Hz. Tem gente que usa até 40 mil Hz, mas já fica uma coisa que não é tão perceptível pro nosso ouvido. Mas dentro de cada... Você pode criar sons dentro de cada uma dessas frequências deste longo intervalo. E você pode criar subharmônicos também entre duas frequências. Então, é limitado, mas é um range que é muito grande. Gigante, tá. Então, por que eu fiz essa digressão? Porque, por exemplo, se eu vou num negócio desses de gerar música aleatoriamente, eu peço, tipo, eu quero uma música, um trap
romântico, anos 90 e blá blá blá. Ele vai pegar essas tags e vai montar uma música gerada por AI pra mim. Só que eu, enquanto um artista, por exemplo, eu não poderia acusar de plágio essa inteligência artificial. Ou poderia? Se ela. Então, não sei, mas se ela. Se nesse cálculo aí desse algoritmo, dessa inteligência, se ela reproduzir fielmente uma música sua, creio que poderia. É a mesma coisa que um ser humano fazer uma música, só que na verdade ele tá copiando uma música que você já fez. Então, porque eu tava falando sobre isso no negócio desse gerador de imagens. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou lá e contrato o serviço dessa empresa, do Midjourney, e aí eu pago para poder fazer uma imagem em alta resolução, por exemplo, e uso no rótulo de uma embalagem. E essa imagem é uma mulher passando um creme no rosto, né? Essa mulher, por mais que não seja a foto dessa mulher que eles pegaram para montar, eles montaram essa mulher. Então, a bochecha deve ser de uma foto, a outra bochecha de outra foto, o olho de outra foto, enfim. Mas o olho, por exemplo, é de uma foto específica de um fotógrafo. O fotógrafo poderia processar o negócio ou me processar por uso indevido de imagem? Então, mas fazendo analogia com a música de novo, isso não seria tipo um remix ou uma obra que você sampleou várias outras? Então, sim, mas ao mesmo tempo, mesmo quando você faz um remix, por exemplo, se você quiser lançar ele comercialmente, você precisa de autorização, correto? Ah, sim. É isso que eu digo, do tipo... Eu não sei se todas as imagens que estão ali sendo geradas têm autorização daquelas pessoas pra... Porque é uma grande colagem. Isso, supostamente uma música que você usa diversos samples de outras, teoricamente você também deveria ter autorização de uso. Então. Não que todo mundo faça, né? Sim. Mas enfim, questões. Mas depois entra no Midjourney, é divertido. Você agora tem um Discord, você consegue fazer. Eu tenho, né? Você tem. Eu nunca usei, gente. Eu não. Ai, arrotei. Eu nunca uso essas coisas modernas e jovens. Eu não sei. Eu tenho um TikTok só por questões de trabalho mesmo, mas não tem nada lá. Mas o TikTok tá um saco. Esses dias eu entrei. Tudo bem que assim, eu fiquei muito tempo sem entrar, então provavelmente meu algoritmo zerou, né? Pode ser. Mas eu entrei e foi péssimo. Tipo, o primeiro vídeo que eu vi foi um negócio horrível que tá circulando. Não procura, tá? Eu tô falando muito sério. Ouvintes, não procure. Mas é um negócio tipo mangueira humana. E aí, torneira humana, sei lá, enfim. Nossa, é um vídeo horrível. Horrível. E tipo, simplesmente lá no TikTok. De graça, gratuitamente, sem aviso de imagens fortes. Mas é o que? É violento? É de violência. Que horror. E tipo, lá... E vários vídeos de pessoas... Porque o TikTok tem essa coisa da cultura remix, né? Então é tipo, vários vídeos de pessoas comentando sobre o vídeo. Nananã. E eu falei, caralho, tipo... E eu não conseguia tirar do meu feed. Tipo, por mais que eu pulasse e falasse que eu não queria ver, eu subia e era um vídeo falando da mesma coisa. Subia falando da mesma coisa. Aí eu fechei o aplicativo, abri de novo... Aí fiquei subindo de novo, toda hora aparecia isso. Aí eu tentei, tipo, enganar o algoritmo do tipo, só curtir todas as coisas, até coisas que eu nem gostei, mas só curtir coisas que não tinham nada a ver com o negócio. Pra ver se ele dava uma limpada. Não deu. Continua Meu Deus, aparecendo. Que horror. Aí, tipo... Deve ter viralizado horrores, né? Aí eu só fico na minha aba de pessoas que eu sigo, que é ótimo, mas assim, como eu não uso muito TikTok, eu sigo, sei lá, Luísa... Um carinha chinês lá que faz umas palhaçadas, um negócio de receita. Então é só as mesmas pessoas, meu TikTok pra sempre. Nossa, eu sigo umas 3 pessoas também. Sei lá, eu devo seguir 5 pessoas, 3 delas não postam nada. Então. Então, nossa, que horror. Mas, nossa, eu não tô achando legal o TikTok. Enfim. Eu tenho um outro tema pra puxar, que é o seguinte. Na semana passada... O que a gente tava falando na semana passada? Séries, né? E aí, em algum motivo, eu falei mal de... a gente tava falando de Only Murders in the Building.
Sim. Aí eu falei mal de podcasts de uma forma geral, porque pra mim já deu, e especificamente de podcasts de true crime. Sim. Eu amo que. Eu falei de podcasts mal porque por mim já deu. Num podcast. Não, mas continua. Ué, é a metacrítica, né? Enfim. A crítica do metaverso. Aí recebemos várias notas de repúdio. Mentira, ninguém nem falou nada. Ninguém liga pro que a Ninguém gente liga fala aqui. pra que a gente fala aqui. Ninguém liga pra A gente você. é tão flopado que a gente nem é cancelado. Ninguém liga pra você, ninguém se importa, né? E aí, eu queria, na verdade, extrapolar um pouco isso que eu falei. Porque a gente teve algumas situações relacionadas aí ao lance do True Crime, incluindo o documentário Pacto Brutal, Nossa. este nome, né? Que é a história do assassinato da Daniela Pérez, Exato. que a gente assistiu esse final de semana. Mas, antes da gente entrar nesse ponto, o que eu quis dizer quando eu falei que podcast de True Crime aqui pelo menos aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos toda a produção de podcast, não só de True Crime, ela é um pouco diferente, né? Ela tem outros. Ela é bem diferente. Ela tem outros vieses, ela tem uma pegada muito mais comercial que nunca pegou aqui no Brasil, né? Aqui é tudo muito ainda. Até quem é. Não vou falar todo mundo, obviamente, não vou generalizar, mas até podcasts que são profissionais têm ainda aquela cara um pouco mais. Não é amadora a palavra que eu quero usar. É que eu acho que o nosso podcast brasileiro, ele é muito mais rádio do que o podcast americano. Eu acho que eu queria dizer, na verdade, que ele é mais intimista. Aqui acho que a gente tem muito ainda essa coisa de ouvir o podcast e sentir que está conversando com um amigo. Sim. E nos Estados Unidos a maioria dos produtos não é bem assim que funciona. São pessoas conversando e você está ouvindo a conversa. Você não está participando da conversa. Às vezes nem são pessoas conversando, né? Às vezes É uma pessoa falando. É uma narração de alguma coisa, Uhum. um storytelling ali, né? Sim. Enfim, incluindo aí também os de True Crime. Enfim, mas aqui a gente queria até fazer essa retificação porque a gente tem produtos que são bem interessantes aí nessa vereda aí do True Crime. Então tem o próprio Projeto Humanos, que não era um podcast de True Crime, porém virou. Sim. Né? Praia dos Ossos. Sim. E o podcast do Chico Felice. Vou chegar aí. Mas eu coloco ele nessa categoria boa. Tá. E aí tem aqueles que basicamente pessoas que pegaram um artigo da Wikipédia e transformaram num roteiro e leem ali enquanto gravam. Não tem problema em transformar o artigo da Wikipédia num roteiro. O problema é você só ler. Você só lê uma coisa. Não tem uma ali, interpretação, não tem nada. né? Se eu quisesse ler a Wikipédia, eu abria aqui e lia, né? E eu comecei muito a ficar com essa sensação quando eu ouvi esse tipo de podcast, que eu falava, gente, peraí, eu vou dar um stop aqui, vou abrir aqui a Wikipédia e vou ler sobre esse crime. Vai ser mais rápido e eu vou me informar melhor. Né? Vou saber melhor o que foi. Então, e eu vejo que tem muito podcast de True Crime que é muito nessa linha, assim. As pessoas estão basicamente lendo um texto pronto, sabe? Não que, por exemplo, quando um Mizanzuki da vida, por exemplo, vai gravar ali o seu Projeto Humanos, com certeza ele tem ali um roteiro que ele tá lendo, que ele tá seguindo ali. Óbvio que ele tá lendo alguma coisa. Mas tem leituras e leituras. Mas tem leituras e leituras, né? E tem formas e formas de se produzir um podcast, tem formas e formas de contar uma história, né? Agora, quando você se depara com um podcast em que basicamente a pessoa tá lendo a Wikipédia, eu acho um pouco chato. E eu vejo que tem muito podcast, principalmente dessa vibe aí do True Crime, que vai muito nessa linha. Então foi por isso que eu joguei aquele shade na semana passada. Mas não dá pra desmerecer essas obras que eu mencionei, né? Projeto Humanos, Praia dos Ossos e
e o podcast do Chico Felitti, da Mulher da Casa Abandonada, que gerou muita polêmica nas últimas semanas, mas como tudo que é da internet, tudo que é efêmero, meio que já passou. Né? Faz 2 semanas que acabou o podcast, eu não vejo mais ninguém falando sobre isso. Passou, né? Mas as pessoas ainda estão indo lá, acampando na frente da porra da casa? Eu acho que não. Acho que simplesmente passou. Porque a vida contemporânea é assim, né? As coisas são muito efêmeras. Mas eu queria defender aqui o Chico Felitti, porque eu vi muita gente falando bem, vi muita gente falando mal. Só que eu acho que eu não consegui concordar com os argumentos das pessoas que estavam falando mal. Em várias questões. Acho que a primeira e principal delas é o fato de tudo isso ter se transformado num grande circo. Né? Então as pessoas começaram a ir lá na casa da mulher, começaram a pichar a casa da mulher, tacar pedra, ou ir para a casa da mulher para tentar vê-la, ou para fazer vídeo no TikTok, fazer dancinha, passar pasta branca na cara imitando ela, enfim. E nada me surpreenderia se não nessa eleição, porque tá muito próximo, mas na próxima, ela aparece aí de candidata a vereadora. Eu tô falando muito sério? Ela me surpreenderia também. Então, eu acho que esse é um tipo de risco que qualquer produto que estoura a bolha sofre. Qualquer produto que estoura a bolha vai sofrer um risco desse. Então, gente que nunca ouviu o podcast na vida estava ouvindo o podcast da Mulher da Casa Abandonada. Pessoas que eu conheço, inclusive, que nunca ouviram um podcast na sua vida estavam ouvindo isso. A história, a forma como a história é contada, ela desperta essa curiosidade que chega a ser mórbida até, né? E vamos convir aqui que isso não é um desmérito, vamos chamar, não sei se nem se a gente poderia chamar de desmérito, mas isso não é só desse podcast, é de qualquer outra história. Sim. Qualquer outra história pode gerar esse tipo de curiosidade mórbida, sabe? Só que a coisa realmente extrapolou. Ih, começou a fazer um barulho de interferência aqui. Que ódio. Brasil. Ih, gente, acho que é uma coisa de cabo aqui, mas vai assim mesmo, tá? Parece aqui que tá baixinho. Então, me perdi. Então, assim, Você tá falando o Chico, na verdade, óbvio que acho que ele nunca previu que ia chegar nesse tamanho todo. E eu sinceramente não acho que ele ou a Folha ou ninguém tem culpa da forma como a coisa cresceu, da proporção que a coisa tomou e principalmente de como a audiência reagiu. A gente nunca sabe como a audiência vai reagir. A gente tem expectativas, a gente tenta controlar isso de alguma forma, mas quando extrapola do jeito que extrapolou, não tem como controlar. Sim. Não tem como. Né? Acho que a gente já está na internet aí há muitos anos para entender que quando uma coisa viraliza, ela não tem dono, ela não tem controle, ela é apropriada, ela é ressignificada muitas vezes e não tem muito que a gente possa fazer, né? As pessoas têm direito a ter outras interpretações, elas vão ter outras interpretações da coisa, né? Isso posto, eu vi algumas pessoas criticando o Chico Felitti pela forma como ele contou e conduziu a história. Principalmente pelo fato dele ter dado espaço para a Margarida Bonetti falar, né? Enfim, eu não vou contar a história, gente. Acho que quem não ouviu, depois googla aí, mas basicamente é uma mulher que mora numa casa caindo aos pedaços aqui em Higienópolis. E inicialmente a história era para ser sobre isso, só que aí se descobriu que, na verdade, essa mulher
que mora nessa casa abandonada é uma mulher que tá foragida do FBI, porque quando ela morava nos Estados Unidos, ela tinha uma empregada que ela tratava como, né, em situação análoga à escravidão, né? Exato. Ela não pagava pelos serviços da mulher, a mulher não tinha hora para parar de trabalhar, a mulher apanhava, a mulher não recebia cuidados médicos, enfim. E aí, quando ela foi denunciada, ela deu um jeito de escapar para o Brasil. Esse é um super resumo da história, de voltar para o Brasil, né? E ela é de família rica aqui no Brasil, enfim, a gente sabe como são essas coisas aqui no nosso país, né? Então ela nunca respondeu por isso, o crime prescreveu. Só o marido dela que foi preso lá nos Estados Unidos, mas já está em liberdade. E a moça, né, de quem ela abusava, continua residindo lá nos Estados Unidos, recebe uma pensão do governo, etc, etc. Então, é uma história, de certa forma, fascinante, digamos assim, né? Uhum. Até porque ele nunca esperava que ele fosse esbarrar nisso, né? De início ele estava só contando a história de uma mulher que mora numa casa, uma mansão caindo aos pedaços em São Paulo. Tipo, como ela vive ali, quem é ela, né? E aí se desenrola tudo isso. Então eu acho válido contar a história toda assim. E eu acho que num caso como esse, pelo menos pra mim, que é outro ponto que as pessoas criticam muito, pra mim faz um certo sentido ouvir o que essa mulher tem a dizer. Uhum. Tipo, não porque não é para dar chance a ela de contar a versão dela ou dela se redimir de alguma forma do que ela fez. Uhum. Eu acho que o objetivo nunca foi esse. Quando você ouve o Chico entrevistando ela, fica muito claro que o objetivo dele nunca foi aquela coisa de vamos ouvir todos os lados, vamos ver aqui quem tá certo, quem não tá. Não tem isso. Uhum. Ela está errada. Ela cometeu um crime atroz, sabe? Isso não tem o que discutir. Mas por que não conversar com essa pessoa e entender um pouco do que se passa na cabeça dessa pessoa? Uhum. Isso faz parte da investigação, isso faz parte da curiosidade das pessoas, digamos assim, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que parar também para pensar nos resultados que esse tipo de trabalho gera, né? Então, a denúncia, né, de suspeitas de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão cresceu sei lá quantos % em São Paulo, quantos outros % no Brasil. Uhum. E é um assunto que, tipo, ninguém nunca olhou com muita atenção para isso, sabe? Uhum. Tipo, tem relatos de pessoas que denunciaram parentes, tipo, denunciaram a avó porque se tocaram que a empregada da avó vive numa situação daquela. Uhum. Tava conversando com uma amiga minha outro dia, que também estava ouvindo o podcast, e ela comentou que ela estava conversando com uma amiga dela, e elas se tocaram que a empregada de uma amiga delas, de quando elas eram adolescentes, estavam na escola, era também exatamente isso. Tipo, a mulher morava na casa, só que a mulher trabalhava de segunda a segunda, das 6 da manhã à meia-noite. Uhum. Enquanto eu tivesse alguém acordado na casa, a mulher tinha que estar trabalhando. Talvez recebesse salário, talvez até recebesse, mas olha as condições de trabalho da pessoa, né? Uhum. Então, é algo que pode estar na casa ao lado aqui, no apartamento ao lado, sabe? Uhum. Então eu acho interessante ter esse tipo de obra para poder realmente chamar a nossa atenção para esse tipo de coisa, né? Quando você pega um projeto Humanos, por exemplo, o caso Evandro, que o Altamira pelo menos até o momento ele não bombou tanto, mas o caso Evandro foi uma coisa assim que também estourou a bolha de uma forma absurda. Sim. E também despertou muita curiosidade nas pessoas. Uhum. E também despertou revolta, mas por outros motivos. Porque no caso Evandro, por exemplo, a gente não sabe quem matou o Evandro. A gente sabe
que pessoas foram acusadas injustamente e foram torturadas para confessar coisas que não fizeram, etc, etc. Mas você também fica curioso para saber quem são essas pessoas. Aí já num viés um pouco diferente da Margarida, por exemplo. Uhum. Mas você não acha, por exemplo, que tem pessoas que foram para Guaratuba, por exemplo, para ver os locais? Sim. Você não acha que tem gente que foi para Guaratuba, por exemplo, para tentar ver se encontrava com a Celina, com a Beatriz? Uhum. Claro que teve. Sim. Claro que teve. Isso também fugiu do controle do Ivan, enquanto criador dessa obra, sabe? Uhum. Mas obviamente que a repercussão nesse sentido talvez tenha sido menor, porque tipo, não dá pra todo mundo ir pra... E tem uma separação histórica também, né? Tipo... E assim, não dá pra todo mundo ir pra Guaratuba fazer dancinha do TikTok na frente da casa da Celina Abage, sabe? Uhum. Mas dá pra qualquer um pegar um metrô, já tá aqui em Higienópolis e já passa na frente da casa da mulher, sabe? Não, isso que eu ia falar. O acesso é muito mais fácil. Da separação é isso também, tipo assim, o crime aconteceu tipo em 1990. O crime aconteceu no dia 7. Mas tipo, foi nos anos 90, sabe? Então, do tipo, as pessoas são outras, moram em outros lugares, foram viver outras coisas. O Aldo Abage, né, além dele ter falecido, ele não é mais o prefeito, ninguém da família tem nada a ver. Então, tipo assim, não é como se fosse do tipo o podcast da Mulher da Casa Abandonada, que a mulher está lá, né? Tipo, está acontecendo neste exato momento presente. Então, tem esse furor também por conta disso, eu acho. Uma coisa, eu não discordo desses seus pontos, não. Eu acho que você tá certo, assim. Uma coisa que eu vi que foi... Só pra eu resumir todo esse meu ponto. Tá, desculpa. Eu acho que no fim das contas é aquela grande necessidade das pessoas de criticar, de achar defeito, de procurar rombo em coisa que fez sucesso e que estourou bolha. Sabe? Tipo... Sim, tipo, eu fico muito pensando nisso, sabe? O quanto que isso às vezes também não tem um pouco de recalque. Tipo, se seu podcast nunca estourou a bolha, a culpa não é do Chico Felitti, sabe? O dele estourou. Então eu fico muito pensando nisso, o quanto dessas críticas, o quanto desses problemas que as pessoas ficam escarafunchando, às vezes também não é um pouco de má vontade e às vezes um pouco de recalque também, sabe? Sim. Não, então, o ponto é que assim, eu comecei... Na verdade, assim, eu não ouvi o podcast todo, eu ouvi só o primeiro episódio, e eu comecei bem depois que todo mundo, assim... Eu realmente perdi o bonde total, sei lá. Quando eu fui ouvir, faltavam 2 episódios pra acabar, faltava pouca coisa, assim. E ele saiu semanalmente, né? Isso. E aí eu lembro que... Eu não lembro se o Chico fala no final do primeiro episódio ou se eu fiquei sabendo porque você me contou a história ou porque eu li sobre a história. Mas o lance dela ter, né, pegado essa mulher lá nos Estados Unidos e ter colocado ela nessa situação análoga à escravidão, se eu não me engano, é falado no final do primeiro episódio. Já é no final do primeiro episódio. E aí, eu fiquei meio assim... Mas pela... Não é... Tipo assim, não é pelo trabalho do Chico, não é por nada, mas do tipo... Eu fiquei pensando assim, se eu... Obviamente, eu sou uma outra pessoa, eu não sou o Chico, eu não sou a Folha e tal, mas... Eu fiquei pensando, tipo, que talvez uma coisa que possa ter incomodado as pessoas é que se eu estivesse montando essa temporada... Eu estivesse editando, não estou falando de gravar nem nada. Se eu estivesse editando, talvez a minha direção editorial não seria a direção que ele dá no primeiro episódio. Porque o primeiro episódio fica muito realmente essa coisa que você falou, do tipo, parece que a história é sobre a mulher da casa abandonada e tudo mais, e blá blá blá. E não sobre o fato de que essa mulher que mora nessa casa abandonada é uma criminosa que fugiu da polícia, conseguiu não ser presa por um crime hediondo, e agora a gente vai falar sobre esse crime hediondo. Entendi. Eu acho que o enfoque que dá no começo, na parte que eu ouvi pelo menos, não me interessou.
Do tipo, eu não saí falando mal do podcast nem nada, mas eu comentei com você, né? Eu falei, eu vi o primeiro, não sei, tipo assim. Não sei se eu quero ouvir a história da vida de uma mulher criminosa que escapou sem pagar pelos seus crimes, sabe? Do tipo, eu vou ficar mais puto ainda do que eu já estou diariamente. Então, mas é aí que tá, porque a história, na verdade, continua. Continua. A história, na verdade, começa na intenção de tentar descobrir quem é uma pessoa que é meio corky, sabe? Ela é meio doidinha sim, mesmo. eu entendo isso que eu tô falando. Por isso que eu falei, eu não critico o trabalho de jornalismo do Chico, não é isso. Mas assim, pensando que quando o negócio foi editado, eles já tinham o completo. Uhum. Não foi tipo o caso Evandro, que, por exemplo, o Ivan começou a fazer, no meio descobriram-se novas fitas, e depois no meio de novo achou novas fitas, quer dizer, eram as mesmas das anteriores, mas não editadas, né? Era um material sem edição. Então, tipo, ele efetivamente foi descobrindo coisas, tanto que o podcast era pra durar, sei lá, 1 ano de podcast, sei lá, nem 1 ano, né? Tipo, era pra ser 6 meses ali saindo podcast e demorou 3 anos pra terminar o caso Evandro, porque coisas novas foram aparecendo. Dado o fato de que a edição do podcast da Mulher Abandonada, da Casa Abandonada, saiu semanalmente, provavelmente não começou a sair quando, tipo, faltava a temporada inteira pra editar, sabe? Do tipo, o roteiro da temporada inteira foi montado, foi dividido os episódios, então, tipo, eu acho que talvez na montagem, e talvez isso nem seja do controle do Chico, talvez seja do controle da Folha, dado que foi a Folha que publicou o podcast. Mas eu não daria esse enfoque. Esse enfoque, pra mim, foi o que tirou um pouquinho da graça da coisa, vamos colocar assim. Entendeu? Entendi. Porque eu achei que é tipo, eu não desculpa, mas assim, por mais que ela seja cork, por mais que ela seja assim, eu não quero passar raiva ouvindo, sei lá, 8 episódios de um podcast pra me contar sobre a vida de uma mulher que cometeu um crime e tá livre aí, solta, vivendo num bairro rico, com família rica e tá de boaça, sabe? O crime já prescreveu. E, tipo, eu não posso nem ficar com ódio e querer que a polícia vá lá prender ela porque o crime já prescreveu. Eu não quero passar essa raiva. Isso tudo posto, vamos então para a série de TV Pacto Brutal. Sobre o crime no assassinato da atriz Daniela Pérez em 1992. Sim. Aqui a gente já tem um outro enfoque. O foco do Chico, por exemplo, o foco do Ivan, eles são mais jornalísticos, né? O do Ivan eu diria que é até mais que jornalístico, ele é jurídico. Exato. E aí eu consigo entender, por exemplo, a narrativa que o Chico Felitti usa e o que o faz querer ouvir também a pessoa responsável pelo crime. Né? No Pacto Brutal. No Pacto Brutal, a gente não ouve, né, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Mas a gente vê uma série de imagens de arquivo, depoimentos, entrevistas que eles deram durante todos os anos em que correu a situação do inquérito, da investigação, esperando o julgamento, Domingo Legal indo na prisão entrevistar Paula Tomás, Bial e Glória Maria entrevistando o Guilherme de Pádua. Então já tem todos esses recortes ali da época. Não há por que chamar Guilherme de Pádua e Paula Tomás para falar sobre isso neste documentário produzido agora em 2022, 30 anos depois, principalmente até por questão de respeito à mãe da vítima, né? Que é a Glória Pérez é a principal narradora dessa série, né? Você consegue entender que é um outro tipo de situação? Sim. É completamente diferente. Mas alguém fez essa comparação que você leu? Não, mas eu tava pensando nessas diferenças. No caso da Mulher Abandonada, a gente não tem qualquer registro da Margarida Bonetti. Ela nunca tinha dado uma entrevista. Ela deu essa entrevista pro Chico muito a contragosto, mas deu. Uhum. Então,
pra mim faz um certo sentido. E faz mais sentido ainda que não tenha uma entrevista atual do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás no Pacto Brutal, mas ainda assim tem outras pessoas trazendo contextos atuais deles também. Uhum. Então tem todos aqueles registros de arquivos, de entrevista, depoimento, etc. lá do passado, dos anos 90, começo dos anos 2000. E tem imagens e depoimentos de outras pessoas falando que hoje o Guilherme de Pádua é pastor, que a Paula Tomás estudou direito, que ela fez questão de fazer aula com o promotor que a condenou. Esse tipo de... muito psicopata, né? Bastante. Então, nesse caso realmente faz sentido que não se ouça essas pessoas hoje. Uhum. Até porque elas vão dizer o quê? Né? Uhum. A gente já entendeu quem elas são. A gente já entendeu como elas pensam, se é que pensam, né? Uhum. A gente não tinha ainda entendido como a Margarida pensa. A gente só estava sempre vendo todo o contexto externo, né? Todo o contexto... Talvez a gente possa até dizer que o contexto real da história, porque o que se passa na cabeça dela é uma grande viagem, né? Uhum. Uma grande bad trip na cabeça daquela mulher. Então faz sentido, são narrativas diferentes, são contextos diferentes. Se a gente trouxer Projeto Humanos pro balaio também, é um outro tipo de narrativa que vai procurar outros caminhos. Então assim, não sei, eu não acho que faz sentido toda essa crítica em relação ao trabalho do Chico Felitti. E com certeza, se fosse um podcast que não tivesse estourado a bolha, as pessoas não iam estar nem um pouco preocupadas com a Margarida Bonetti e não iam estar cagando e andando pra senhora que foi escravizada, sabe? Uhum. É só porque estourou a bolha. E aí todo mundo acha que tem que dar uma opinião, criticar e meter o pau. Ah, sim. É meio que isso. Mas só voltando ao Pacto Brutal, Uhum. outra questão de escolhas editoriais e, né, de publicação. É meio folhetinesco, né? É muito folhetinesco, assim, do ponto de que eu entendo que a Glória Pérez é roteirista e é novelista, mas assim, os diálogos que ela solta em alguns momentos, assim, as frases prontíssimas, é a energia que você falou, de lendo de um roteiro, assim, sabe? Do tipo... É a sua filha, sabe? Tipo, eu entendo que existe uma separação temporal, né? O documentário é meio que não comemorando, porque, né? Lembrando, né? Lembrando os 30 anos do acontecimento do crime, que vai ser agora em outubro, né? Em dezembro. É dezembro. Foi 28 de dezembro. Mas vai fazer 30 anos esse ano. E aí, tipo, eu entendo, tem uma separação, tem toda uma coisa e tal, mas, tipo, sei lá, sabe? É a sua filha. Você realmente vai falar frases prontas e tipo, escritas? Não parece natural, sabe? Não parece. Parece muito, tipo... Não que eu queira... Vou falar nomes aqui, tá? Mas não que eu queira um Mamilos, do tipo, vamos ouvir todos os lados, como você falou. Às vezes não precisa. Uhum. Mas parece muito, tipo, frases prontas. Como é que é? Construindo pontes. Construindo pontes. E tem uma outra coisa. Não lembro o resto. Nossa, gente. Mas, tipo, não é que precisa ser assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também não adiciona nada. Porque eu senti que, assim, a gente saiu do documentário, eu senti que... do docu-série, né, enfim... Eu não sei nada mais do que eu sabia já. Eu vi umas coisas que eu não sabia. Tipo, pra mim não adicionou... Mas assim, podia ter sido 3, 4 episódios. Né? Porque, tipo... Foi basicamente vários episódios das pessoas recontando o que a gente já sabia. E, tipo, sei lá... Às vezes pode funcionar assim, mas aí, sei lá... Me dá mais detalhes sobre a Daniela. Eu não sei mais nada sobre ela. Eu sei a mesma coisa que eu sabia. Ela era uma menina jovem que adorava dançar, que era feliz. E é isso, eu não sei mais nada sobre ela. Eu não sei mais nada sobre o passado do Guilherme de Pádua. Eu não sei mais... Sabe, eu não sei nada. E aí tem aquelas velhas armadilhas, né? Antes que eu me esqueça, não deram voz pro Guilherme de Pádua. Super faz sentido. Mas deram voz para um Maurício Matar da vida, que, né...
que adora espancar a mulher por aí. Porque ele estava lá na época. Mas ele estava lá na época, era amiga da família, então vamos colocar o Maurício Matar aqui. É. Enfim. E esse. Não, e assim. Peraí que eu não terminei ainda. Ah, eu pensei que você tinha terminado, desculpa. Não. E aí tem esse lance muito folhetinesco, assim, da coisa toda. E eu não... Assim, a Glória Pérez, ela já falou em vários lugares e tal, que ela acredita que foi um pacto satânico pra matar a filha dela. Quando eu vi o nome, eu imaginei que teria um enfoque grande nisso. Só que aí assistindo, o que é bom, por um certo lado, não tem esse enfoque tão grande. Tem um momento ali que se passa, né, que toca nesse momento pânico satânico, mas é tão rápido que eu fiquei pensando, por que a série chama Pacto Brutal? Mas toca nesse ponto de pânico satânico por quê? Porque o Guilherme de Pádua era da Umbanda. Sim. Então, se é um bandista, faz ritual, mata pessoas, arranca coração, essas coisas, Sim. né? Não, e umas coisas tipo... ele tinha uma guia, um negócio na cabeça, e aí eu falei pra ele tirar, e aí eu ia encostar, e ele falou assim, não encoste, isso é muito estranho, tipo, oi? Gente, isso é da religião da uma pessoa, coisa da religião, sabe? tipo, sei lá, se uma atriz tá usando um crucifixo, sei lá, por exemplo, você pode até, provavelmente você vai fazer isso, você vai pedir ela pra tirar ou pra esconder, mas você não vai meter a mão no negócio e tirar, sabe? Mas provavelmente nem vão pedir, porque é normal ser católico. Sabe? Assim. É umas coisas muito loucas. Normal. Mas assim, dito isso, eu achei a escolha do nome extremamente... Parece só pra chamar a atenção, tipo, inicial. Porque o nome não tem nada a ver com a narrativa do negócio todo. E tem uma outra armadilha grave em que eles caem, além dessa coisa do pânico satânico, que é o julgamento do caráter do Guilherme. Porque ele era uma pessoa muito esquisita, ele era uma pessoa muito estranha, ele falava umas coisas, Sim. tipo, todo mundo ficava olhando com cara de o que você tá falando. Mas, além disso, ele veio pro Rio porque ele queria fazer sucesso a qualquer custo. E aí ele foi fazer programa, foi participar de um show de sexo explícito. E era um leopardo. Que era lá os leopardos. E aí o cara é julgado, né? O caráter dele é julgado pelo fato dele eventualmente ter... voltou o barulho, gente. Dele ter participado de shows de sexo explícito e ter feito programas, sabe? E tinha o nome da mulher tatuado no pinto e tal. E ter o nome da mulher tatuado. O destaque que é dado pro fato, Sim. gente, as pessoas tatuam o que quiserem, onde quiserem. Então, sabe? porque o lance é isso, né? Tipo, eu acho que... Por isso que eu acho que peca muito, e eu acho que é nesse ponto que eu concordo mais com você do lance de não ter um enfoque jornalístico. Porque, assim, de um ponto de vista jornalístico, de um ponto de vista jurídico, foda-se se ele era uma boa pessoa, se ele era estranho, se ele era legal, se ele era simpático. Você pode colocar isso como flavor, né? Para as pessoas que estão assistindo entenderem melhor a história e tal. Uhum. Mas isso é um flavor, tipo... você não precisa me provar, a partir do momento que ele já foi condenado, você não precisa me provar que ele era capaz de fazer esse crime, porque olha só, ele fez isso. Não, tipo, ele fez o crime. Ponto. Isso é um fato. Tipo, sabe, me parece muito uma questão de, tipo, querer criar uma narrativa. Isso que você falou, tipo, não, mas ele fazia programa, ele queria sucesso a qualquer preço. Ele tinha uma tatuagem no pinto. Quem é normal ter uma tatuagem no pinto? Sabe, tipo, foda-se. Tipo, ele matou uma pessoa. Teoricamente, isso é o enfoque, não o fato dele ter uma tatuagem no pinto. E outra, ele podia ser a pessoa mais dócil, gentil e normativa do mundo. Exato. Ainda assim, ele matou uma pessoa. Exato. E aí você teria que dar um enfoque nesse documentário de tipo... ele era uma pessoa que realmente não parecia que ia acontecer isso e ele fez isso, vamos tentar entender. Só que é muito tipo...
estamos construindo uma imagem dele e tal. E aí, outro problema nisso também é que, tudo bem, ela não era famosa, não tinha muitas informações sobre elas, mas dado que esse documentário não está acontecendo no fogo do momento, e sim 30 anos depois, eu esperava que eu fosse saber... Como eu falei, eu saí sem saber nada mais. Eu esperava que eu fosse saber um pouco mais sobre a Paula. Tipo... Paula? A Paula Tomás. Ah. Tipo, o que ela fez? Quem é ela? Sabe? Do tipo... Eu vou ter que ficar com a mão aqui pra parar o barulho. É. Mas, tipo, quem é ela? Sabe? Do tipo... Nada. Fica tanto tempo falando do Guilherme de Pádua que, tipo... Sei lá... não sei, é estranho. É tão novela, assim, o documentário, que chegou uma hora que eu virei pro lado e falei com o Rodrigo, eu falei, vai tocar Wishing on a Star. Em algum momento, que era a música da Daniela Pérez, né? Foi triste que não tocou, né? Pois é. Tava na cara que ia tocar, porque tava parecendo um roteiro de novela, sabe? Tipo, a Glória Pérez, não, porque realmente aquela foi a última vez que vi minha filha. Aí, só faltava isso pra ficar inteira a novela, sabe? Foi bizarro. O momento que ela fala das sapatilhas, como é que era? Por que ela levava as sapatilhas pro tribunal? Pra lembrar que minha filha só queria dançar, uma coisa assim. É tudo muito, né? Não, e tem uns takes muito estranhos, assim, tipo, o take da Cláudia Raia falando, não, porque ela faltou ao ensaio. Pra um dançarino faltar ao ensaio, ele tem que estar morto. Claro, porque não acontecem imprevistos. Eu acho que as coisas mais curiosas desse documentário são a presença do Maurício Matar, que não fazia sentido nenhum, ele tá ali. Então, fazia sentido porque na época... Mas ele não deu... ele não fez uma cabeça que contribuísse de alguma aí é aquela forma. coisa, né? Chama atenção porque é um nome famoso. Mas, tipo, é porque era o clubinho na época, quem eram os galãs da novela, né? Da Globo, na época. Gazola, Maurício era o Matar, Raul Gazola, Maurício Frota. Matar, Alexandre Frota. Eram os amiguinhos. Então estavam todos os amiguinhos. Foi ali. curioso ver o Alexandre Frota, a Cláudia Raia e 2 depoimentos, 2 cabeças completamente aleatórias de Roberto Carlos. Sim, Roberto Carlos. Por quê? Por quê? Não fez sentido Descongelaram nenhum. ele só pra isso. Não fez sentido nenhum. Será que já gravaram o especial de fim de ano e aproveitaram que tava descongelado e gravou tudo? Não, mas você não viu um vídeo recente do Roberto Carlos num show dele? Do navio, esse show que ele faz em navio, essas coisas que ele mandou uma pessoa calar a boca na plateia? Não vi. Que acho que a pessoa tava gritando ou tava cantando alto junto. Aí ele, tipo, sai de longe do microfone e, tipo, manda um cala a boca pra plateia, assim. Fez a Lorde. Aham, fez a Lorde. Mas era ele mesmo ou era um animatrônico? Era ele mesmo. Tadinha, minha avó que faleceu gostava tanto do Roberto Carlos. Ela era dessas mulheres que, tipo, se um dia o Roberto Carlos jogasse uma rosa pra ela ia ter um troço. E eu queria muito ter levado ela num show do Roberto Carlos, eu nunca consegui. Mas que vó, que mãe dos anos 80 não é mega A minha mãe detesta Roberto Carlos. Sua mãe detesta Roberto Carlos? Detesta. Não sabia disso. Detesta. Nossa, tô sabendo agora. Eu ia fazer algum outro comentário, mas perdi. Mas, não sei. Perdi completamente o que era. Mas assim, Ai, lembrei do que eu queria falar. Parabéns a uma das únicas coisas boas aí dessa docu-série da Daniela Pérez. Parabéns pro Felipe Aires. Ah, sim. Que é aí o compositor aí o John Williams do True Crime brasileiro. O John Williams do True Crime, né? Que é o compositor aí da trilha original de Pacto Brutal. Uma trilha belíssima, inclusive. E também é o responsável pelas trilhas das 2 últimas temporadas do Projeto Humanos. Eu sigo o Felipe Aires no Instagram.
E eu fico besta com os equipamentos, as técnicas de gravação dele. Ele é muito foda. Eu tô rindo aqui em silêncio porque você falou Pacto Brutal. Parece o nome de um filme do Steve Magal. Pacto Brutal 3 com Steve Magal. Ai, que horror, gente, a garota morreu. Mas enfim, o nome é péssimo. A culpa não é dela, que o nome é horroroso. Exato. Ela tá morta há 30 anos, afinal. Exato. Mas é isso, gente. Acho que deu por hoje. Deu. Falamos de bastante coisa hoje. Semana que vem, a gente vai ter coisas muito legais pra contar, porque nós vamos para a praia esse fim Vamos de à semana. La Playa. Em pleno inverno, olha só. Mas não é inverno, Fábio. Ai, a gente precisa contar isso muito rápido. Vamos contar. Uns 2, 3 fins de semana atrás, a gente foi no Parque da Aclimação, que é um parque que a gente gosta muito aqui de São Paulo. A gente sempre ia quando a gente morava lá perto. E agora, de vez em quando, agora tá um pouco mais longe, então de vez em quando a gente dá um pulo lá, aleatoriamente. Sim. E a gente tava caminhando pelo parque e a gente ouviu algumas conversas muito boas. Que é sempre a coisa boa de você estar num lugar cheio de gente, é você ouvir as conversas alheias, né? Sim. Aí, teve uma hora que a gente tava sentado num banco do parque e passou um casal, né, de 2 homens. Sim. Acho que estavam de mão dada, inclusive. Enfim. Aí eles passaram para um lado. Daqui a pouco, vindo do outro lado, passam 2 mulheres e um cara. E a mulher falando, não, porque assim, Deus fez Adão e Eva. Aí a gente já começou a rir, porque a gente entendeu por que ela falou isso, né? Sim. Porque ela acabou de passar por um casal gay. E aí veio com esse clichê maravilhoso de que Deus fez Adão e Eva, não Adão e Adão, né? Não, é Adão e Ivo. Adão e Ivo. E eu amo que a versão em inglês é mais legal. Que é Adam and Eve, not Adam and Steve. Aham. Eu amo. Ai, gente. Beleza. Aí daqui a pouco a gente tá dando outra volta. Tá um casal, um homem e uma mulher com um cachorro. E era um dia que tava quente, né? Tava Sim. muito quente. E aí acho que a mulher tava falando que o cachorro tava com sede ou alguma coisa assim, porque tava muito quente. Isso que foi o que eu entendi, né? Contextualmente. Porque o que a gente pegou da conversa foi o cara falando, não, tá quente, mas é inverno, né? Aí ela vira, não é inverno, Fábio. Só que, tipo, na verdade sim, moça, é inverno. Não é inverno. Fábio. Não é inverno, Fábio. E agora é uma nova frase que a gente adicionou no nosso vocabulário aqui pra falar um pro outro. Aí teve uma... Aí na outra frase, a gente tava sentado num outro banco. Vocês viram que a gente sentou bastante. Essa outra é ótima, porque tem uma foto que eu postei nos meus stories do Rodrigo. Porque eu tava tirando uma foto dele, na hora que a mulher falou e o Rodrigo começou a rir, eu tirei a foto na hora. Era uma galera que tava fazendo piquenique. Tem uma área ali do parque que tem sempre uma galera em rodinha ali fazendo piquenique. Eu não sei qual era a conversa, porque eles não estavam falando muito alto. Mas aí uma garota, acho que ela queria se fazer ouvida, então ela praticamente gritou. Eu tenho 23 anos e eu sempre usei só All Star. Eu só usei All Star. Eu só usei All Star. Eu tenho 23 anos e eu só usei All Star. Sabe quando do nada vem isso assim muito alto? Tipo, não tinha... Muito Chaves, né? Todo mundo... Ah, o professor linguiça. É, exatamente. Aí depois a gente conseguiu ouvir o resto da conversa e entender o contexto. Ela tinha comprado um tênis de, sei lá, de caminhada, de corrida, alguma coisa assim. Sendo que a vida inteira dela ela só tinha usado All Stars até então. Exato, 23 anos. All Stars no 23 anos. Mas é isso. Então agora deu. Sim. Então beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, gente. Semana que vem eu vou tentar resolver o cabo aqui. Porque, ó, tirei a mão do cabo, voltou o barulho. Barulho que nos acompanhou durante boa parte desse episódio, mas resolveremos Tem semana que outro vem. cabo. Tem, mas acho que aquele tá com ruído também. Eu não sei, eu preciso ver depois. Tá. Então tá, tchau. Mua.